Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer e nós estamos aqui com o Saber Direito Responde. Nós tivemos uma semana de aulas sobre a defesa do direito do consumidor em juízo. Então hoje nós estamos aqui com os alunos Vanessa, Vinícius e Jamima, que trouxeram as dúvidas relacionadas a essa nossa aula, a esse nosso grupo de aulas sobre esses direitos do consumidor em juízo. Nós estamos aqui então para esclarecer, para elucidar qualquer dificuldade que tenha se apresentado durante essas nossas aulas. Vanessa, ficou alguma dúvida? Sim. Professora, é direito básico do consumidor a prestação adequada dos serviços públicos? Olha só. Quando a gente fala em direito do consumidor, a gente fala especialmente desses direitos básicos do consumidor que estão previstos no artigo 6º do CDC. Quando a gente olhar para o artigo 6º do CDC, a gente vai ver um rol esse exemplificativo dos direitos básicos do consumidor. Durante a nossa aula, a gente conversou bastante sobre direito à vida, direito à saúde e direito à informação. Também o direito à segurança do consumidor nessa aquisição de produtos e contratação de serviços. Mas é verdade, a gente falou sobre todos esses direitos e a gente não mencionou aqui, o que é importantíssimo mencionar, que desse rol dos direitos básicos do consumidor, lá no artigo 6º, no inciso 10, diz exatamente isso, que é direito básico do consumidor, o direito à prestação adequada e eficaz dos serviços públicos. Por que isso, meus amigos? Porque entre os direitos ou dentre esses direitos do consumidor, nós precisamos lembrar que os fornecedores podem ser, à luz do artigo 3º do CDC, pessoas físicas ou jurídicas. E quando falamos de pessoa jurídica, nós estamos falando de pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, a gente vai ter vários direitos públicos que precisam ser prestados por esses sujeitos e que vão emblematizar relações de consumo. Por exemplo, quando a gente fala do serviço de telefonia, que a despeito de acontecer por meio de empresas privadas, acontece por empresas concessionárias desse serviço público. Também, quando falamos do serviço de fornecimento de energia, do fornecimento de água, do transporte, a gente vai ter o que a gente chama de transporte público, que vai também estampar uma relação de consumo. Em todos esses serviços, quando nós falamos desses serviços de caráter público, nós temos que lembrar que esses serviços de caráter público são serviços que estampam relações de consumo. E dentre esses serviços, nós necessitamos, por ser um direito básico do consumidor, dessa prestação adequada. Sob pena de, não havendo essa prestação adequada, o consumidor pleitear a defesa individual ou coletiva desse direito. Você, Vinícius, ficou com alguma dúvida? Tenho sim, professora. Eu gostaria de saber qual a relevância da Lei de Ação Civil Pública para o histórico da defesa coletiva. Olha que interessante isso, gente. Nós conversamos aqui na nossa primeira aula sobre o histórico das ações coletivas. Nesse histórico de ações coletivas, a gente vai ter primeiro sobre as class action americanas, que influenciaram, assim como a doutrina europeia, influenciou o direito do consumidor brasileiro. Mas o que aconteceu? Em 1965, foi editada a primeira norma que teria relevância para nós. Qual é ela? Lei 4717, em 1965, portanto, que é a Lei da Ação Popular. Na Lei da Ação Popular, o que nós vimos é que qualquer cidadão pode ajuizar uma ação popular para defender o patrimônio público, para defender especialmente o patrimônio da União, dos estados, para anular um ato que seja lesivo a esse patrimônio público. Mas ainda nós estávamos numa formação que pensava no patrimônio público, no ato administrativo lesivo ao patrimônio público.
quando chega a Lei 7347 de 85, quando chega, portanto, a Lei de Ação Civil Pública, é que a gente tem uma nova sistemática processual. É que a gente tem, portanto, esse microsistema da defesa processual coletiva começando a se formar de maneira mais concreta. É claro que a gente continuou a caminhar, porque a gente teve, em 1985, a Lei da Ação Civil Pública, que, dentre os direitos coletivos, pautou o direito do consumidor, não só a ordem econômica, não só o patrimônio histórico, o paisagístico, o cultural, mas o direito do consumidor como um direito coletivo, porque eu e você somos consumidores. Mas depois dessa Lei da Ação Civil Pública, a gente teve em 1988 a Constituição, que recepciona, portanto, a Lei da Ação Civil Pública. E depois disso, 2 anos depois disso, o Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente tem a edição do Código de Defesa do Consumidor com os artigos 81 a 104, tratando desse microsistema da defesa processual coletiva e mencionando que lá está posto que a Lei 7347 compõe esse sistema dessa defesa processual coletiva, é que a gente enxerga a relevância desta lei da ação civil pública. Por quê? Eu e você, na qualidade de consumidores, nós vamos propor demandas individuais ou demandas em grupo, que seriam as demandas em litisconsórcio. Mas a lei da ação civil pública traz no artigo 5º os legitimados para as defesas coletivas, especialmente para a ação civil pública. Então, é lá que a gente vai enxergar esse primeiro movimento concreto para além da Lei 4717, que estampa essa defesa processual coletiva, essa defesa que alguém que não é consumidor propriamente dito, falando especificamente do direito do consumidor, alguém que não é consumidor propriamente dito, mas que pode ajuizar uma ação para defender o direito que é de todos. Por isso que a gente fala de defesa coletiva. Perfeito? E você, Jamima? Patrícia, qual a diferença dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos? Quando a gente fala desse microsistema da defesa processual coletiva, a gente começa no artigo 81. O artigo 81 vem dizendo que são direitos ou tutela de interesses ou direitos coletivos, notadamente 3 espécies de direitos, se é que a gente pode falar em 3 espécies de direitos ou interesses. Estamos falando dos direitos difusos, dos direitos coletivos em sentido estrito e dos direitos individuais homogêneos. O ponto primordial para identificar se um direito é difuso, se um direito é coletivo ou se um direito é individual homogêneo é, primeiro, qual é a relação que vai identificar esses sujeitos. Se eu disser que nós estamos agora em Brasília, sendo de Brasília ou não, e que aqui nós temos, por esse fato, aqui nós temos, por exemplo, como a gente colocou nas aulas, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente está falando que é um direito meu e seu e que é um direito das futuras gerações. Então, é o fato de estarmos aqui que nos dá esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse é um direito difuso. Tem mais uma característica aqui para você enxergar. Ou todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou todos não teríamos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto, eu tenho um grupo de sujeitos indeterminados, que eu não vou conseguir identificar todas as pessoas que estão nesse momento em Brasília e pelo fato de estarem em Brasília, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse é o primeiro problema. O segundo, esse direito tem natureza indivisível, que é exatamente isso. Ou todos temos direito, ou não temos nenhum de nós teria esse direito. Então, nós estamos dizendo que essa natureza não se cinge, não se parte, não se diferencia a depender do sujeito. Essas são as 2 características primordiais. Grupos indeterminados, uma natureza indivisível. Mas os grupos indeterminados e uma natureza indivisível ainda não diferencia direito difuso de direito coletivo. Então, o que vai diferenciar direito difuso é a situação fática. E aí você vai lembrar, a título de dica, você vai lembrar do F,
que está no meio da palavra difuso. E aí você vai lembrar, é uma situação de fato. Diferentemente do direito coletivo. Aqui falando do direito coletivo em sentido estrito, ou seja, desse artigo 81, inciso 2, que vai falar é direito coletivo a partir de uma relação jurídica base. Vai dizer que é um grupo indeterminado de pessoas, vai dizer que é de natureza indivisível, mas o que põe essas pessoas no mesmo grupo, na mesma categoria ou na mesma classe é a relação jurídica base. Isso não quer dizer que eu e você fizemos ou constituímos uma relação jurídica. Isso quer dizer que você tem uma relação jurídica e faz parte de um determinado grupo. Por exemplo, a gente usa sempre duas situações muito fáceis de serem identificadas. Ou as várias pessoas que compraram passagem aérea numa mesma companhia e que sofreram por isso um problema, ou porque o avião não embarcou, ou porque essas pessoas ficaram desassistidas no meio de uma conexão, por exemplo. Então, a gente tem uma relação jurídica base. Ou porque, outro exemplo para facilitar, nós somos todos proprietários de um mesmo tipo de carro. Então, são dois exemplos muito fáceis de você pensar. Não é uma relação jurídica entre mim e você, mas é a sua relação jurídica com aquele modelo, aquele veículo que você comprou numa determinada loja, a partir de uma determinada montadora. Então, se todos nós tivermos o mesmo veículo, ou se todos nós, e para além de todos nós, um grupo indeterminado de pessoas tiver adquirido um determinado veículo, sofrer dano ou correr o risco de sofrer dano por conta desse determinado veículo, nós fazemos parte de um grupo, de uma categoria, de uma classe, os proprietários do veículo X. Então, a gente vai, de novo, não individualizar, porque é muita gente, então a gente não consegue individualizar. Ou todo mundo tem o direito, ou ninguém tem o direito, a natureza vai ser indivisível, mas o ponto que diferencia é a relação jurídica. Direito difuso, situação de fato. Depois, no direito coletivo, situação jurídica. E o direito individual homogêneo tanto faz ser uma relação jurídica ou uma relação fática, ou uma circunstância fática. O que diferencia é que está dizendo, é individual homogêneo. É possível individualizar o titular. Essa é a diferença básica entre direito coletivo, difuso e individual homogêneo. E agora nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, nós vamos continuar elucidando as dúvidas sobre o direito do consumidor em juízo. Até já! Olá, eu sou a professora Patrícia Dreyer e nós estamos de volta ao Saber Direito Responde. Estamos aqui com os nossos alunos para continuar a elucidar as dúvidas que eventualmente surgiram ao longo dessa nossa semana de aulas sobre a defesa do consumidor em juízo. Então, Vanessa, mais alguma dúvida? Sim. Patrícia, como o juiz decide se a pessoa pode defender o direito do consumidor? Fantástica essa sua pergunta, porque às vezes a gente acha que qualquer pessoa pode. Não é bem assim, a gente precisa entender o que é representatividade adequada. No Brasil, se eu quiser defender o meu direito de consumidor, eu tenho legitimidade ordinária para tanto. Eu defendo o meu direito. Mas se for uma defesa coletiva, o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública e o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor é que vão definir os legitimados. Nós estamos falando do Ministério Público, o mais famoso deles, a Defensoria Pública, porque a legitimidade dela vem prevista na Lei da Ação Civil Pública, União, Estados, Distrito Federal, municípios e especialmente as associações. As associações que tenham na defesa dos seus interesses ou na defesa, no seu objetivo institucional, exatamente essa defesa dos interesses do consumidor. Então, no Brasil, nós vamos dizer que exige-se o sistema ope legis, ou seja, tem legitimidade aquele que a lei diz que tem. Tá bom? Você, Vinícius? Olha, professor, eu tenho uma dúvida. O PROCON, ele tem legitimidade para propor uma demanda coletiva?
Tem, o PROCON tem legitimidade, porque a partir do momento em que a gente fala que o sistema da defesa processual coletiva no Brasil vem previsto na lei, lá no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, assim como no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, nós vamos ver que os órgãos sem personalidade jurídica ou os entes com personalidade jurídica da administração pública também podem defender coletivamente o direito do consumidor. O órgão mais legitimado, mesmo desprovido de personalidade jurídica, nesse grupo que estamos falando aqui, nessas figuras que a gente vai chamar aqui de sujeitos de direito, é especialmente o PROCON. Mas cuidado, PROCON tem legitimidade ativa. PROCON pode propor ação, mas PROCON não pode responder a uma ação coletiva na defesa do consumidor. Então, ele pode ajuizar, mas ele não pode estar no polo passivo. Quem diz isso é o STJ, exatamente porque ele não tem personalidade jurídica. Ele é legitimado a ajuizar, conforme dizem os dispositivos, mas não é legitimado a responder essa defesa ou essa ação que pautaria o direito do consumidor. Jamila. Patrícia, a inversão da prova na relação de consumo? Essa pergunta, ela precisa ser bastante elucidada para o consumidor, para esse consumidor do dia a dia. A gente sempre pensa que é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, o que não é verdade. Nas nossas aulas, nós conversamos sobre o artigo 6º, inciso 8 do CDC, que fala sobre a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Então, o que nós temos é que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. Isso é básico, isso é estrutural pelo fato de sermos consumidores. Entretanto, para haver a inversão do ônus da prova, primeiro, o consumidor tem que ser hipossuficiente. Hipossuficiente não é não ter dinheiro para ajuizar a ação. Hipossuficiente é aquele consumidor que tem dificuldade de provar o que ele alega. E segundo, isso se dá a critério do juiz no processo civil. Então, para haver a inversão do ônus da prova nas relações de consumo ou nas ações que versam sobre essas relações de consumo, isso precisa ser definido pelo magistrado naquele processo especificamente. Não há inversão automática, não há inversão como direito básico. Precisa haver a determinação judicial. E só para elucidar um último ponto importante, o momento oportuno do magistrado fazer isso é na decisão de saneamento e organização do processo, antes da produção de provas e antes do momento da prolação da sentença, que é quando ele vai decidir o caso concreto. Você, Vanessa. Patrícia, quais os tipos de ações para a defesa do consumidor? O Código de Defesa do Consumidor é tão generoso que ele disse no artigo 83 e no artigo 84 que qualquer tipo de ação pode defender o direito do consumidor. Quando a gente fala qualquer tipo de ação, a gente tem que lembrar aqui dos tipos de pedidos que podemos fazer. Então, cabe ação declaratória, cabe ação condenatória, cabe ação constitutiva, cabe ação de execução ou processo de execução, cabe pedido de tutela de urgência, cabe ação individual, cabe ação coletiva. O artigo 83, ele amplia essa possibilidade e ele diz qualquer ação serve, obviamente, se houver aí uma pertinência temática, mas qualquer ação serve para a defesa dos direitos do consumidor. Vinícius, diga a sua dúvida. Professor, eu gostaria de saber se é possível a fixação de alguma penalidade contra a fazenda pública quando ela não cumpre as relações de consumo. Quando a gente parte do pressuposto que a fazenda pública é também prestadora de serviços públicos e que, portanto, pode se estabelecer aqui uma relação de consumo, a gente tem que enxergar a fazenda pública como devedora de uma obrigação. E uma vez que ela é devedora de uma obrigação, ela também pode ser condenada a fazer, a não fazer, a pagar, a rescindir uma determinada relação jurídica. E a partir desse princípio, eu tenho que enxergar o seguinte: se o magistrado pode utilizar-se de todas as medidas de apoio, inclusive busca e apreensão,
condenação em multa, que é o que a gente chama de astrentes. Isso vem, inclusive, no artigo 139, inciso 6 do CPC, do Código de Processo Civil. Isso vem também no Código de Defesa do Consumidor e vem mais adiante no Código de Processo Civil, quando ele fala do exercício da obrigação de fazer ou não fazer, lá nos artigos 497 e 537 do Código de Processo. Ou seja, respondendo a sua pergunta, cabem astrentes contra a Fazenda Pública? Cabem. Cabe também o bloqueio de valores antes da penhora, o bloqueio de valores das contas públicas para garantir a efetividade de uma decisão judicial que condene a Fazenda Pública a pagar, a indenizar o consumidor por um dano causado na prestação de um serviço público. Professora, Diga. como fica a questão dos honorários? Os honorários das ações coletivas vêm previstos nos artigos 17 da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor. Para facilitar essa defesa, para motivar e fomentar a defesa coletiva, o próprio Código de Defesa do Consumidor, assim como a Lei da Ação Civil Pública, vão nos orientar no seguinte sentido. Essas ações coletivas serão livres da cobrança de taxas, de emolumentos, de honorários periciais e de honorários de sucumbência. Qual é a intenção do legislador? Promover a defesa do consumidor. A intenção do legislador é fomentar que o consumidor ou que os legitimados à defesa do consumidor busquem se for o caso, essa judicialização e busquem esse exercício do seu direito sem temor da condenação nos honorários. Entretanto, quando alguém buscar o judiciário e buscar a defesa do consumidor nas ações coletivas, como o caso das ações civis públicas, se houver litigância de má-fé, aí caberá condenação em honorários. Então, o que nós entendemos? Como regra, é livre da cobrança de honorários, taxas e emolumentos. Entretanto, se houver litigância de má-fé, haverá condenação, inclusive à litigância de má-fé e aos honorários de sucumbência. Vanessa, tem mais alguma dúvida? Sim. Patrícia, um consumidor pode ser beneficiado com uma ação proposta por outro indivíduo? Depende de quem é esse indivíduo que você está me falando, porque nós vamos ter duas possibilidades. A primeira, eu proponho uma ação para defender o meu direito de consumidor e o Vinícius quer agora se associar na possibilidade de ser litisconsorte. Se ele for litisconsorte comigo, então eu ajuizo uma ação, ele vem como litisconsorte ou ele vem como um terceiro interessado, por exemplo, na qualidade de assistente, e pode beneficiar-se da coisa julgada ou da eficácia da decisão que for favorável a mim. Pode ser favorável a ele, especialmente se ele for aí um terceiro juridicamente interessado. Agora, quando a gente fala de uma ação coletiva, de uma ação proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, na defesa dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, aí a gente precisa conhecer a eficácia da coisa julgada. A eficácia da coisa julgada está no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. E, para ser bem sucinta, funciona assim. Se for direito difuso é aquele direito em que as pessoas estão ligadas por uma circunstância fática. Então, se o direito é indivisível, a coisa julgada se opera para todos, erga omnes. Se for um direito coletivo, que é aquele da relação jurídica base, então nós vamos ter uma coisa julgada que se opera para todos, mas esses todos que estão dentro de um grupo, categoria ou classe, que é titular desse direito coletivo. Então, a gente chama isso de coisa julgada ultra partes. Ultrapassa os interesses dos sujeitos da demanda, mas não alcança todas as pessoas. Alcança todos os titulares daquele direito. Por exemplo, todos os proprietários do veículo ou dos veículos. Mas se for uma coisa, ou se for
demanda, um processo que discuta direitos individuais homogêneos, então nós vamos ter aí uma coisa julgada erga omnes sempre para beneficiar. Nunca para prejudicar. A coisa julgada não veio para prejudicar quem não participou da demanda. Com isso, nós acreditamos ter aqui elucidado aquelas principais dúvidas que eventuais alunos, que eventuais pessoas que assistam ou que estudem o direito do consumidor possam ter sobre esse tema. A defesa do consumidor é um tema absolutamente relevante, já que o direito do consumidor é o direito do dia a dia, é o direito de quem compra, contrata, vende, aluga, enfim, é o direito daquele consumidor que realiza negócios constantemente e que precisa conhecer como que, caso haja dano, judicializa essa demanda. Eu espero que você tenha aproveitado bastante e nós nos vemos em breve. Até já! Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br.